Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que tem como tema o livro do profeta, que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. E o pano de fundo do nosso assunto, da nossa abordagem, é escatologia bíblica. O tema do trimestre é a justiça divina e o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 6, cujo tema da semana é a justiça de Deus. Pois é, a justiça divina é o tema do trimestre e é o tema da lição da semana. Por esse motivo, nós vamos estudar com bastante cuidado, como nós sempre estudamos todas as escrituras, mas dando uma ênfase maior a este ponto. Até porque está sendo revelado a nós na leitura da Bíblia Sagrada que a vontade de Deus, ela permanece independente da vontade dos homens. E que Deus, para realizar seu juízo, ele vai além do que aquilo que os homens possam imaginar. Deus usa como ministros seus para a realização do seu juízo tudo que faz parte do seu exército, e é isso que nós estamos vendo essa semana. A nossa leitura hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 25. Este é o nosso segundo vídeo da semana. Você deve assistir o vídeo que foi feito ontem, você deve assistir os outros 4 que, querendo Deus, nós o faremos. E você deve aproveitar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, ficar à vontade, tá bom? Vamos lá ao nosso texto, cuja epígrafe diz: animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Eu gostaria de ler contigo 2 Reis 17 e 25. Vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Matthew Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Preste atenção aqui que eu quero te explicar alguma coisa. O versículo 25 diz assim: e sucedeu que, no princípio da sua habitação, algum lugar foi habitado, e este lugar aqui é a região de Samaria. No princípio de sua habitação ali, não temeram ao Senhor. O pessoal que veio de fora, trazido pelos assírios, não temeram ao Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões. O Senhor fez com que os leões saíssem do meio do mato e fossem atrás deles, que matassem alguns deles. Vou contextualizar para você. Nós estamos aqui no período da monarquia de Israel, o período do reino dividido. Já havia as 10 tribos chamadas de Israel ao norte e 2 tribos chamadas de Judá ao sul. A idolatria já tinha sido impregnada em todo o território. E num dado momento, também por não ouvir a voz dos profetas de Deus, dos atalaias, dos videntes que trouxeram seus oráculos, por não ouvir, o Senhor autorizou que a Assíria entrasse em Israel. E a Assíria entrou em Israel e pegou a nação e levou embora, cativa. E pegou um povo de um outro local e colocou no território de Israel. Este é o motivo que judeus e samaritanos se conflitavam nos dias de Cristo. Por quê? Porque os habitantes da terra não eram assim propriamente ditos judeus, apesar de que alguns dizem que as raízes ainda existem. Há poucos dias eu assisti um vídeo de Israel com a Aline, onde a Aline foi mostrar como era o sacrifício da Páscoa lá entre os samaritanos, a coisa que eu achei muito interessante. Então, neste momento aqui, ele traz o povo de fora para a terra. E quando o povo de fora assume o lugar dos israelitas que foram levados cativos, este povo de fora não temeu ao Senhor, não temeu a Deus, e o versículo 25 deixa claro que Deus enviou leões entre eles
e matou a alguns. Eu gostaria de chamar a atenção para você para o que está escrito no Salmo 46, no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de chamar a atenção para você para Ageu, Zacarias e Malaquias, 3 profetas pós-exílico, que após o exílio eles passaram a chamar o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, exclusivamente o nosso Deus e o Senhor dos exércitos. E fazendo uma análise da Bíblia, nós chegamos a descobrir que Deus não era chamado de Senhor dos exércitos porque ele tivesse vários homens e mulheres enfileirados em milícias para batalhar por si. Não. Deus era chamado de Senhor dos exércitos porque tudo estava sob o seu comando. Tudo estava debaixo da sua ordem. Tudo estava debaixo do seu poder. Aí, hoje nós vimos com a epígrafe: os animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Aí você dá uma viajada na Bíblia e você vai encontrar um profeta de nome Jonas, que uma baleia lá no meio do mar pegou Jonas e botou ele de volta no caminho para onde ele deveria seguir, passando 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. A baleia mergulhava tal e Jonas no ventre dela. Nós continuamos lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Elias, o profeta que estava se escondendo de Acabe, que queria tirar sua vida. E Elias escondido, corvos Deus utilizou para levar pão e carne para Elias. Aí nós continuamos lendo a Bíblia Sagrada e nós vamos encontrar nos dias dos juízes Sansão, que estava lutando contra os filisteus. E Sansão vieram até ele várias raposas, e Sansão botou fogo no rabo dessas raposas, e as raposas entraram no meio da plantação dos filisteus e queimou toda a plantação dos filisteus. Nós vamos encontrar na Bíblia os leões que foram colocados que foi colocado Daniel dentro da cova dos leões, e os leões, seguindo a ordem como soldados do exército de Cristo, não consumiram Daniel, e depois os outros que foram lançados dentro da cova foram consumidos por Daniel. Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, codornas, melhor dizendo, codornas, onde o povo de Israel precisava comer e Deus mandou e as codornas voaram e chegou aquela revoada de codorna até os judeus no deserto, e eles comeram carne que saiu até pelo nariz, de tanta carne que eles comeram. Era codorna que dava um côvado de altura, 45 centímetros, por um dia de sábado, ou seja, por 1000 metros em volta do arraial. Era muita comida. Nós vamos encontrar no Novo Testamento Pedro pescando e um peixe vindo ao anzol de Pedro com uma moeda ou com moeda dentro da boca. Nós vamos encontrar por mais de uma ocasião Jesus dizendo: lançai a rede do outro lado, e a rede foi lançada e os peixes se lançaram na rede. Alguns até dizem que este é um dos motivos de Jesus perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque eles deram a sua vida pela ordem de Jesus. E quando nós temos outras ocasiões, nós temos uma ocasião que uma ursa saiu de dentro do mato e puniu uns meninos que estavam chamando o profeta Eliseu de careca. E assim por diante. A nossa lista é uma lista grande. Nós vamos para o Egito, e lá no Egito tem muita coisa que foi feita para honrar o nome do Senhor, a praga das moscas, a praga das rãs e assim por diante. E nós chegamos agora aqui e vemos Deus utilizando leões para que punissem as pessoas. Isso para deixar claro que no juízo divino Deus tem até os animais selvagens como agentes, como seus agentes para a aplicação do seu juízo. Isto para nos dizer: Deus é bom, Deus é justo, Deus é reto, Deus é juiz, Deus vai cumprir a sua vontade. Enquanto é tempo, eu te peço, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, porque haverá um dia em que nós estaremos diante do Senhor para prestarmos conta. E se o juízo de Deus vier sobre cada um de nós enquanto estivermos aqui na terra, eu preciso te registrar que o juízo de Deus não passa em branco. Deus não tem só animais selvagens
como membros do seu juízo, como agentes do seu juízo. Deus tem toda a natureza como agente do seu juízo, e amanhã nós vamos falar sobre a espada, vamos falar sobre a fome, vamos falar sobre a peste, vamos mostrá-los como agentes do seu juízo. Que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal, compartilhe, curta, comente, fique conosco e enquanto é tempo, estejamos debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo os nossos pecados, porque Ele é juízo tanto para mal como para bem. O Senhor poderá fazer o bem em nossa vida como Ele sempre fez. Deus te abençoe, em nome de Jesus.